Como está o seu listening? Nesse tempo todo estudando inglês, ele tem melhorado? Olha, praticar muito bem o listening, de fato, é a chave para se aprender inglês. O problema é que muitos acham que para isso basta só ouvir de qualquer jeito na maioria das vezes e pronto. Talvez seja por isso que você está aí há anos estudando o idioma e mesmo assim mal consegue entender o que ouve. Você conseguiria, por exemplo, entender o áudio de um pequeno diálogo sem muita dificuldade? Bora fazer o teste? Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e veja como você se sai nesse áudio que iremos ouvir agora. E caso não consiga entender muito bem, não se preocupe porque neste vídeo eu vou te mostrar na prática o que você precisa fazer. Então vamos ouvir? Pois bem, então vamos começar? Olha, essas faixas pretas aqui que você está vendo, na verdade, é o texto desse diálogo, desse áudio que você vai ouvir já já, que eu deixei em oculto, para você não ter nenhum texto com que contar. Você só pode contar com o áudio que você vai ouvir e veja o quanto que você consegue entender. Depois a gente vai utilizar esse texto aqui, mas agora no começo eu quero que você apenas ouça esse áudio para a gente ver como que está o seu listening. Vê aí o quanto que você consegue entender. Vamos lá? Então ouve aí. Oh, hi Maxine. Are you still coming over this weekend? Yeah, of course. I wouldn't miss your birthday. How are you getting here? I'm taking the high-speed train. Isn't that really expensive? How can you afford that? It's not really that expensive. Besides, my grandmother is paying for the ticket. Okay. Well, I'll pick you up at the main train station in the city center. Great. Then we can take the subway to my house. What time does your train arrive? 12:30. Awesome. I'll see you then. Pois bem, o que você conseguiu entender desse áudio? Você ouviu apenas ele. Se o seu listening está legal, você conseguiu entender bastante coisa. Mas se o seu listening ainda não está muito bom, provavelmente você teve muita dificuldade de entender o que está ocorrendo aqui. E esse listening que você acabou de praticar aqui é o que nós chamamos de listening passivo. É onde você apenas ouve. E é aí que muita gente erra. Acha que basta só ouvir e que está tudo resolvido. Ainda que ela tenha até a tradução do texto ali, ela acompanha mais ou menos ali e depois só ouve de qualquer jeito e acha que aquilo ali vai estar somando muito no aprendizado dela, mas de fato não está. Por quê? Porque além do listening passivo, você precisa praticar também o listening ativo, que é exatamente o que eu vou te mostrar na prática neste vídeo. Agora, vamos fazer o teste? Você vai ouvir mais uma vez, eu vou colocar o áudio de novo, para você ouvir, só que agora acompanhando o texto. Provavelmente você vai sentir um pouco mais de facilidade, vai ficar um pouco mais fácil para você. Mas eu sei que ainda assim, mesmo com o texto, vai ter gente que vai ter muita dificuldade. Então vamos lá? O mesmo áudio acompanhando agora com o texto. Oh, hi Maxine. Are you still coming over this weekend? Yeah, of course. I wouldn't miss your birthday. How are you getting here? I'm taking the high-speed train. Isn't that really expensive? How can you afford that? It's not really that expensive. Besides, my grandmother is paying for the ticket. Okay. Well, I'll pick you up at the main train station in the city center. Great. Then we can take the subway to my house. What time does your train arrive? 12:30. Awesome. I'll see you then. Pois bem, então agora com o auxílio do texto, muitos de vocês provavelmente já conseguiram acompanhar um pouco mais. Aqueles que ficaram muito perdidos só ouvindo o áudio, agora com o texto, talvez se localizaram um pouco mais. Mas ainda assim, como eu disse, eu sei que muita gente vai ter dificuldade de compreender, mesmo com o texto aqui. O que você precisa fazer, meu amigo, minha amiga? É agora que a gente entra em detalhes. Para quem já está acompanhando o canal aqui há um certo tempo, já tem uma ideia mais ou menos do que fazer. Então, é isso que eu vou mostrar na prática. Olha só, você precisa de áudio, você precisa de texto e aqui nós já temos isso. Então você tem o texto, como eu já te mostrei aqui, você tem o áudio. No entanto, mesmo assim você ainda talvez esteja com dificuldade para compreender. Qual é o próximo passo? O que você precisa fazer? Você precisa praticar
o listening ativo. O que seria o listening ativo? Listening ativo é quando você realmente para estudar. É quando você realmente vai analisar o que você ouviu. Você vai buscar entender o que você ouviu. Ah, mas eu tenho o texto e mesmo assim o texto não está me ajudando muito. Pois bem, você precisa conhecer o texto. Para isso, principalmente para quem está no começo, vai precisar de uma ajuda, de uma mãozinha. E aí, nesse caso, a legenda ou a tradução, ela entra em ação. Porque você precisa de uma referência. Essa tradução, essa legenda vai fazer com que o conteúdo, o texto, o áudio se torne para o seu ouvido compreensível. Uma vez que o material seja compreensível para você, agora o processo de aprendizagem, o processo de aquisição do idioma começa a acontecer. Sem essa compreensão, sem o material ser compreensível, não importa quantas vezes você ouça, você estará apenas perdendo o seu tempo. Para que isso não aconteça, veja com muita atenção a partir de agora como é que se faz. Então nós temos aqui o áudio, nós temos aqui o texto original. O que você precisa fazer? Você precisa correr atrás da tradução. Tente traduzir. Ah, mas não tem disponível a tradução. Jogue esse texto no tradutor, peça ajuda a alguém para te ajudar a traduzir. Se vira, você precisa dessa tradução para que você tenha uma referência. E a sua referência é o português, é a partir dele que você vai aprender o inglês. E é exatamente isso que eu fiz aqui. O que eu sugiro que você faça? Não tenta engolir o pedaço todo. Divida ele em partes, porque fica mais fácil de você aprender. Então é exatamente o que eu fiz aqui, olha aqui. Peguei parte por parte, linha por linha. O Andy, nós temos aqui, é uma conversa entre a Maxine e o Andy, né? E aí o que eu faço? Eu vou primeiro parte por parte. O que o Andy falou aqui nessa linha? Agora a Maxine, o que ela disse? E eu vou estudando parte por parte do que ele falou, do que ela falou. Porque eu entendo que não basta só ouvir. Você precisa arregaçar as mangas. Você precisa separar um tempo do seu dia ali para estudar o inglês de fato. Para praticar o listening ativo, que é quando você faz o que você vai presenciar agora. Então, veja bem. Olha só, essa é a primeira linha, que é o Andy, que começa, que dá início à conversa. Então vamos ouvir mais uma vez o que o Andy fala. Oh, hi Maxine. Are you still coming over this weekend? Então ele diz, oh, hi Maxine. Are you still coming over this weekend? O que ele falou? Ele falou o seguinte, oh, oi Maxine. Você ainda vem neste fim de semana? Então ele lançou uma pergunta. Você ainda vem neste fim de semana? Com a ajuda da tradução, agora a gente sabe o que ele falou. Mas isso não basta. Você precisa investigar. Ok, você já sabe que ele disse. Você ainda vem neste fim de semana? Legal, já é um passo extraordinário. Agora, para que você aprenda de verdade, você precisa analisar. Por exemplo, você sabe que, com a ajuda da tradução, que ele disse, oi, Maxine, você ainda vem neste fim de semana? Isso você já entendeu. Por exemplo, aqui foi usada a palavra still. Still. Sem eu te mostrar a tradução, já de cara assim, você conseguiria me dizer o que significa a palavra still? Talvez muitos de vocês não conseguiriam, apesar de já saber o que a tradução está dizendo. Tá vendo aí? São detalhes. Então você precisa investigar, já que você não sabe o que significa a palavra still, apesar da tradução. Então investigue, vai ver o que significa a palavra still. E aí você vai descobrir que no contexto aqui, ela significa ainda. A palavra still, se você for jogar no Google, ele vai te mostrar uma lista do que essa palavra still pode significar. Uma delas é quieto, ficar quieto, em silêncio.
mas não vem ao contexto aqui. Você tem que se ater ao contexto. No contexto, no material que você está utilizando para estudar, o que essa palavra significa. Isso é tudo que importa. É onde você deve manter o seu foco. No contexto aqui, a palavra esteu significa ainda. Ainda. Ótimo. Com isso, agora você ganhou consciência da palavra esteu. Agora você sabe que, porque esse foco que você deu aqui na palavra te fez você ter consciência da existência dela. Não basta você ficar só com a tradução. Porque se você contar só com a tradução em geral, você perde muitos detalhes. Então, esteu, agora você sabe que significa ainda. Você aprendeu aqui dentro de um contexto. E o contexto aqui é a conversa, é o diálogo entre o Andy e a Maxine. O que torna o aprendizado muito mais eficaz. Você não está aprendendo a palavra esteu assim, do nada, solta por aí. Sabe? Não é eficiente. Agora, aqui não, aqui você está aprendendo dentro de um contexto. Você sabe que o Andy, ao falar com a Maxine, ele usou a palavra esteu. E nesse contexto, a palavra esteu significa ainda. Você vai lembrar com muito mais facilidade o que significa essa palavra esteu nesse contexto. É ainda, ainda. E aí você me diz, poxa, mas eu vou esquecer dessa palavra, como é que eu faço para memorizar? O meu conselho é que você nem tente memorizar. Pare de perder tempo com isso. O que você tem que fazer de fato é se envolver com o idioma. É você utilizar a repetição a seu favor. É a repetição que vai fazer você, de fato, aprender, adquirir essa palavra. Agora você já sabe o que ela significa nesse contexto. Para manter isso, você precisa estar revendo, até isso se tornar comum em você. Percebeu que a diferença? Que não basta só você ouvir, não basta só você ter também a tradução. A tradução ela vai te ajudar, porque ela vai fazer com que o conteúdo se torne compreensível para você. Uma vez que se torne compreensível, o start ali do aprendizado ele começa, ele é ligado. Então dá um start ali. Beleza, agora nós temos também uma outra palavra, que na verdade é um phrasal verb. E aí se você for curioso o suficiente, quando você for olhar coming, e aí você vai perceber que ele está junto com essa outra palavra, você aí estudando, investigando, você vai descobrir isso. Aí digamos que você pega essa palavra, que é um conjunto na verdade de duas palavras, e joga no Google ou no tradutor. No Google, você vai lá no Google, aí você descobre que essa palavra é um phrasal verb. E aí você vai buscar ver o que significa phrasal verb. E aí você vai ver que ele tem a ver com a combinação de duas palavras, geralmente. E aí ele vai trazer um significado a mais daquelas palavras envolvidas. Você vai descobrir tudo isso através da sua curiosidade em ir lá e ir em busca do significado para você aprender. E aí você vai saber o que significa o phrasal verb. Esse phrasal verb, por exemplo, aqui, você vai entender, você vai descobrir que ele pode significar visitar, que tem a ver com no contexto, por exemplo, aqui, é o vem. Você vem, né, nesse fim de semana, em outras palavras, você vem visitar, você vai aparecer aqui nesse final de semana. Então, nesse contexto, você vai descobrir que o coming over tem essa conotação de visitar. Você vem, você vai aparecer, é vir para o lugar onde a pessoa está. É uma visita. A pessoa, ela vai até esse lugar. Então, você vem me visitar, você vai aparecer. E detalhe, o coming over, nesse contexto, ela vai significar isso. Tem a ver com visita, ir ao lugar onde a pessoa está. Mas esse mesmo phrasal verb, ele tem outros significados também. Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que se ater ao contexto. Neste contexto do que você está estudando, ele significa isso. Então, isso é tudo que importa. Coming over, que é da palavra, que é do coming over, isso aqui, ó, coming over, só que está no gerúndio. Coming over é visitar, vem aparecer, vir para o lugar onde a pessoa está. Tem essa conotação. Por isso que no contexto você vai ver aqui, ó.
Oh, oi Maxine, você ainda vem neste fim de semana? O cara está esperando essa pessoa. Você ainda vem? Essa visita vai acontecer? Né? Você vai pintar por aqui? Vai aparecer por aqui? Então aqui já deu para você entender. E aí, esse mesmo coming over, esse mesmo phrasal verb, ele poderia até ser evitado. Essa mesma linha aqui poderia ser dita da seguinte forma, né? Ao invés de Are you still coming over this weekend? Ele poderia dizer Are you still coming to visit me this weekend? Você ainda vem me visitar nesse fim de semana? Então, ao invés de Are you still coming over this weekend? Você poderia dizer Are you still coming to visit me? Você está vindo me visitar? Então, aqui é uma alternativa para dizer a mesma coisa. Você investigando, você estudando de verdade, em algum momento você vai acabar descobrindo isso aqui, que existe essa outra forma de comunicar basicamente a mesma coisa. Então, você percebe que o que nós estamos fazendo aqui é o listening ativo, não basta só ouvir e nem ler a tradução, saber a tradução e acabou e papo encerrado? Não, você tem que investigar, você tem que procurar entender, aprender as palavras de fato. Quanto mais você aprende as palavras, maior será a sua compreensão. Então, fechando aqui, eu acho que você já entendeu a pegada. Tem outra palavra também que ainda aparece nessa única linha do Andy, que é o quê? Weekend. Weekend. Tudo bem, você ouve o áudio original, vê o texto original e vê a tradução, você já entende que tem um fim de semana aqui. Mas você dá foco à palavra é outra coisa. O aprendizado é muito maior. Então, você vai ver weekend. Weekend. Weekend significa fim de semana. E aí você tem que estar a par de quê? De que essa tradução que apareceu aqui, que é o você ainda vem neste fim de semana, você tem que saber que fim de semana no inglês significa weekend. Weekend. E para isso acontecer, você tem que dar essa atenção que a gente está dando aqui. Destacar o vocabulário, investigar, fazer anotação se você preferir. Anota o vocabulário, mas não ele separadamente ali aquela palavra. Ponha ela dentro de uma frase. Você pode até separar essa própria frase aqui, ó. Are you still coming over this weekend? Ou nessa versão que eu coloquei aqui, ó. Para que a palavra que você anotou esteja inserida dentro de um contexto. Isso é fundamental. Então você está vendo como que mudou aqui a nossa compreensão desse único pequeno pedaço aqui. Se você só ouvisse e lesse a tradução, você já teria a compreensão do que está ocorrendo ali, mas você não estaria aprendendo de fato. Com toda essa situação que a gente fez aqui, ó, mais de perto, focando nos vocabulários, a sua compreensão é outra. E agora imagina você combinar isso com a repetição. Você está fazendo esse processo direto. Seu inglês explode, ele vai para outro nível, inevitavelmente. Agora vamos ouvir mais uma vez, só para a gente concluir essa mesma linha aqui. Ouve aí. Oh, hi Maxine. Are you still coming over this weekend? Oh, oi Maxine. Você ainda vem neste fim de semana? Pois bem, agora concluído essa parte, veja bem, detalhe, é só a primeira linha. Agora a gente vai para a segunda, para a gente aprender mais. Então vamos ouvir o que é dito na segunda parte? Yeah, of course. I wouldn't miss your birthday. Sim, claro, eu não perderia seu aniversário. Olha ela falando. Yeah, of course. I wouldn't miss your birthday. Sim, claro, eu não perderia seu aniversário. Aí, beleza, você tem a tradução te mostra o que está dizendo. Agora, você sabe que, por exemplo, lá no começo, se você teve dificuldade de entender essa parte, o que ela falou, yeah, of course, I wouldn't miss your birthday, e você não entendeu nada, perdeu, agora a tradução está deixando claro para você o que aconteceu. Mas não basta. Vamos investigar, vamos mais a fundo, precisamos aprender mais. Por exemplo, aqui aparece a palavra miss. De cara, você sabe o que significa a palavra miss? Sem olhar tradução, você saberia? Talvez não, talvez sim. Mas se você não soubesse, o que está te faltando? Investigar, listening ativo. Você tem que arregaçar as mangas,
correr atrás, mãos à obra, sujar as mãos mesmo, meu amigo, trabalhar. Então, fazendo isso, você vai descobrir que a palavra miss significa perder, faltar, sentir falta de alguém, perder alguma coisa, perder algo, uma situação. Tá vendo como que expande? Miss, perder, faltar, sentir falta de alguém. I miss you. Sinto sua falta. E por aí vai. Você descobre tudo isso investigando. Não é só olhando a tradução e pronto, acabou. Não é assim que se faz. E também nós temos a palavra aqui que acontece, que é uma contração, né? Wouldn't. Ela aparece logo aqui. I wouldn't miss your birthday. Wouldn't. E aí você, como um bom estudante, o que é que você vai fazer? Você vai procurar entender isso aqui. O que é isso? Aí você, investigando, você vai descobrir o quê? Que na verdade isso aqui é uma contração. O que aconteceu aqui é que existe a palavra would, que é um verbo auxiliar. Você vai ver tudo isso enquanto você está investigando, enquanto você pesquisa. Tudo isso você descobre. E que aqui, na verdade, é um not. Então, esse wouldn't é na verdade, would not. E aí você vai descobrir que no inglês isso acontece muito, essas contrações de palavras. E aí uma palavra se une na outra. E aí, com a contração dessas palavras, o not, ele meio que some, que vai ser unido ao would. E um apóstrofo separa isso. Vai indicar que, na verdade, isso aqui é um would not. E o que significa esse would not? Então você tem o not, que já é o não, certo? Vamos deixar aqui sem a contração. Not. Então o not já significa não. Beleza. E esse would é o que deixa a palavra, o verbo, com o ria. Ria. Tan, 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 ria. Esse tan, tan, tan vai depender de qual verbo seja. Por exemplo, se fosse o verbo be, seria would be. Would be, de ser, ficaria seria. Então aqui nós teríamos um seria. Por que fica seria? Do verbo ser, o be aqui é ser. Com a presença do would, ficaria seria, porque é o would que faz essa mudança no verbo. Então, ao invés do ser, ficaria seria. Então, o que vai ser antes do ria depende de qual verbo que está junto com o would. No exemplo foi o be, que fica de ser, passa para seria. Se fosse o like, de gostar, passa para gostaria. Então ficaria gostaria. Se fosse o se, de ver, ficaria veria. Então eu acho que aqui você pegou mais ou menos o sentido da coisa. No nosso contexto, qual é a palavra? É a palavra miss. I wouldn't ou I would not miss. Então miss, que no caso aqui está significando perder, fica o quê? Perderia. Então aqui, ó, perderia. Perderia. Então não perderia. O I would not miss ficaria eu não perderia. Percebeu aqui? E como que você descobre esses detalhes aqui, esse monte de coisa? É estudando, é correndo atrás. Porque essa pesquisa, esse estudo é que vai fazer você estar ciente do que está acontecendo. É o listening ativo acontecendo aqui a todo vapor. Tá vendo como que o texto agora ganha muito mais clareza para você? E a palavra birthday talvez seja uma palavra que você não conheça. Por exemplo, você que está no início aí, talvez seja uma palavra nova para você. No contexto, aqui está dizendo aniversário, mas você focar na palavra e investigar o que ela significa, o aprendizado é outro. Apesar, mesmo que a tradução está te indicando o que ela significa, mas você correr atrás, você focar na palavra, você entende muito mais. Deu para entender aí? Vamos ouvir mais uma vez essa linha dela falando? Yeah, of course. I wouldn't miss your birthday. Yeah, of course, of course. Esse of course aqui, que você entende como uma estrutura, embora eu não coloquei ele aqui, é o equivalente para nós o claro, ou é claro, of course.
é claro, ou simplesmente claro, como aconteceu aqui. Então ela diz, sim, claro, eu não perderia seu aniversário. Beleza, né? Então deu para você já entender melhor, ganhar mais consciência do que está acontecendo por conta desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, olha que coisa interessante, que coisa bacana. Além de você estar fazendo esse papel investigativo, além de você estar pesquisando, estar ali no listening ativo, você está aprendendo tudo isso aqui, ó. Essas palavras que você separa, que você dá uma atenção maior, elas estão inseridas dentro de um contexto. Não é uma palavra que você encontrou ali isolada de qualquer outra coisa e aí você está tentando aprender. Não, você está aprendendo dentro de um contexto. Isso significa o quê? Significa que além de você estar aprendendo o significado da palavra, você está aprendendo também a como usar essa mesma palavra. Está inserida num contexto, ela está sendo usada ali, você está vendo como que ela está sendo utilizada. E você aprende a como fazer esse uso também. E o que seria o contexto? Nesse caso aqui, é esse diálogo. Esse pequeno diálogo entre o Andy e também entre a Maxine. Então, contexto é fundamental. Você sabe que eu uso, por exemplo, muito aqui no canal, histórias. Porque histórias nos traz contextos extraordinários, uma oportunidade extraordinária de aprender um idioma. Então, por isso que eu uso também muita história, short story. Por quê? Porque aumenta muito o seu vocabulário e todos os vocabulários inseridos dentro de um contexto. E por falar em histórias, muita gente me pergunta onde que eu arrumo essas histórias que eu trago aqui nos vídeos do canal, onde eu arrumo esses áudios. Olha, uma das fontes, e essa é uma fonte interessantíssima que vai contribuir demais para o seu aprendizado no inglês, é essa ferramenta aqui, ó, de aprendizado de idiomas. E eu tenho ela aqui, ó, disponível para mim. E olha só, tudo isso que você está vendo aqui são histórias. Tem dezenas e dezenas de histórias aqui disponíveis para você aprender inglês. Então é uma ferramenta que vai contribuir demais, que vai somar aí no seu aprendizado do inglês, vai ajudar a melhorar o seu listening. Olha, drasticamente. Você sabe que eu uso muita história. História é poderosa para se aprender inglês. Aqui está, ó, uma fonte muito interessante. Olha o tanto de história aqui. Tem dezenas de histórias ainda para serem acrescentadas nessa ferramenta aqui, ó. É uma ferramenta muito boa, muito interessante. Por exemplo, essa história aqui, ó. Vou abrir aqui para você ver. Olha, tá vendo isso aqui, ó? É uma história. Você tem o texto aqui, então você tem áudio e texto. E olha só, você pode colocar no português para você acompanhar a tradução. E tá vendo essa coluna aqui do lado? Você tem a opção de deixar inteiro, que é como estar aqui, ou estudar por frase. Olha só como é que fica aqui, ó. Frase por frase do mesmo texto, e você vai passando para a próxima, próxima, estudando frase por frase. Você tem todo esse recurso aqui, ó. Você tem outras línguas disponíveis para você estudar, e você também tem, olha aqui, ó, o áudio na velocidade normal da história. Deixa eu colocar aqui um inteiro. Você tem o áudio normal e você também tem um áudio mais lento. Olha o normal. You are as brave as you think. A mahout uses elephants to conduct circus shows. Agora ele mais lento. You are as brave as you think. A mahout uses elephants to conduct circus shows. Então aqui já deu para você entender. Olha, tudo isso aqui, uma ferramenta interessantíssima que vai ajudar a melhorar muito o seu inglês. Essa aqui é só uma história das várias que tem e ainda virão dezenas de outras. É uma ferramenta que vale muito a pena você adquirir. Então, para você que quer continuar aprendendo inglês com histórias e gostaria de uma fonte interessantíssima e com esses recursos aqui de ferramentas para você deixar mais lento, para você estudar só por frase, como que eu fiz aqui, ó, né, deixar por frase, ou o texto inteiro. Se você quiser esse tipo de ferramenta, fica aí a minha recomendação para você. Vou deixar o link dessa ferramenta aqui na descrição desse vídeo para você conhecer. Vale muito a pena você adquirir. Então tem várias histórias aqui, já tem 30 histórias e estão vindo mais dezenas de outras aí para você aprender de fato o inglês. Olha, tem o português, francês, espanhol, alemão, esses idiomas aqui estão disponíveis. Então, quer aprender inglês com história e você quer uma fonte interessantíssima que vai realmente te ajudar?
Aqui está o que eu recomendo, uma ferramenta extraordinária. O link vai estar na descrição para você conhecer. Vai valer muito a pena você adquirir, porque vai melhorar demais o seu listening e você vai aprender muito, mas uma pancada de vocabulários. Pois bem, então dito isso, vamos voltar aqui para nossa conversa, vamos voltar aqui para o nosso material, porque ainda tem muita coisa para a gente estudar. Então aqui a gente já viu, já entendeu o que está dizendo duas partes aqui, né, dessa linha. O Andy diz, você ainda vem neste fim de semana? E ela responde, é claro, eu não perderia o seu aniversário. Agora no próximo parágrafo aqui, na próxima linha de conversa, o que o Andy vai dizer? Vamos dar uma ouvida aqui para a gente acompanhar direitinho? How are you getting here? Então ele faz uma pergunta. Vamos ouvir de novo. How are you getting here? Ele pergunta o seguinte, como você vem para cá? Como você vem para cá? E essa mesma pergunta você poderia traduzir também da seguinte forma. De que você vem para cá? Ou de que forma você vem para cá? Ou você vem para cá de quê? Ele está querendo saber qual é o meio de transporte que ela vai utilizar para chegar até onde ele está. A gente não falaria assim, como você vem para cá? Ou você vem para cá de quê? Ou você está vindo para cá de quê? Ambas essas traduções seriam possíveis. E aí, aqui nessa linha, eu separei a palavra getting, que é da palavra get, e aqui está no gerúndio. Ela pode significar recebendo, chegando, obtendo. Quando você parar para pesquisar, para estudar de verdade, você vai descobrir tudo isso aqui. E nesse contexto em específico, a palavra getting está sendo utilizada como um meio de perguntar. Ele aqui está indicando que ele está querendo saber de que forma que ela vem para onde ele está. Qual meio de transporte ela vai utilizar. Então esse getting está nessa função aqui, né? Como você vem para cá? How are you getting here? Como você vai chegar aqui? É como se ele estivesse dizendo, como você está chegando aqui, né? Recebendo, chegando, obtendo. Como você está chegando aqui? Só que ficaria estranho para nós. Eu sei que ela está indo, mas usar o chegando não cai muito bem. Então você diz, como você vem para cá? Ou como você está vindo para cá? Então o getting, ele ganha esse significado. Então, olha só que diferença. Você vai ganhando consciência do que está acontecendo. É isso que você precisa fazer. Agora vamos para a próxima linha aqui. Vamos ver o que ela está, está dizendo aqui. Vamos ouvir. I'm taking the high-speed train. I'm taking the high-speed train. Ela diz, vou pegar o trem de alta velocidade. Então a tradução já te entrega o que ela está dizendo. Mas vamos dar uma olhadinha mais de perto. Aqui ela usa a palavra taking, que é da palavra take. Aqui está no gerúndio, taking. Algo como se estivesse acontecendo. Taking. Que pode significar pegando, indo de. E lembra que ele pergunta aqui, how are you getting here? Ela poderia dizer, estou indo de alguma coisa. Estou indo de alguma coisa, que de fato é o que ela vai dizer. Vou pegar o trem de alta velocidade, que poderia ser traduzido como estou indo de trem, estou indo no trem ou estou indo de trem de alta velocidade. Então, taking, pegando, estou pegando um trem, ou vou pegar um trem, estou indo de trem. E também a palavra train, né? Aqui já é mais simples, né? Tá muito na cara, que significa trem, mas é importante você fazer essas anotações. Então, taking, pegando, indo de, nesse contexto aqui. Então vamos ouvir só mais uma vez ela falando. I'm taking the high-speed train. I'm taking the high-speed train. Então você observa que tem uma palavra high. High significa alto. Speed, velocidade. Viu como vai esmiuçando? Então alta velocidade. Ou o que se chama também de trem-bala. É o trem, aquele trem rápido, de alta velocidade. Vou pegar o trem de alta velocidade. Beleza, agora vamos para o próximo. Vamos entender mais de perto. Vamos ouvir o que está sendo dito aqui. Isn't that really expensive? How can you afford that? O que ele perguntou? Vamos ver?
Isn't that really expensive? How can you afford that? Aí digamos que você, vê só a tradução. A tradução diz o quê? Isso não é muito caro? Como você pode pagar por isso? Acabou. Matou. Aqui você já sabe o que está dizendo. A tradução te entregou. Isso não é muito caro? Como você pode pagar por isso? Legal. Beleza. Mas se eu te perguntasse o que significa a palavra expensive, sem olhar a tradução, você saberia? O que significa isn't? Você saberia? Pode ser que não. Se sabe, beleza, legal. Mas eu sei que tem muita gente que não saberia. Então não basta só contar com a tradução. Ela te ajuda para tornar o conteúdo compreensível. É o primeiro passo. Você não pode parar por aí. Então, digamos que você não sabe o que significa a palavra isn't. Você vai ter que investigar, meu amigo. E no processo de investigar, de pesquisar, de estudar, você vai entender que aqui se trata de uma tradução, se trata de uma contração. Você vai ver que, na verdade, se trata disso aqui, ó. Is not. Is é ou está, not não. Is not não é. E aí você já logo de cara vai descobrir que existe essa contração aqui também, onde o not é reduzido e contrai junto com o is. E o apóstrofo divide isso tudo. Isn't. Na verdade, falta o N aqui. Então fica isn't. Ao invés de is not, isn't. E aí você descobre que até a forma de falar, a pronúncia também muda. Você não vai dizer mais is not. Você vai dizer isn't. E vai descobrir que significa não é. Então você percebe agora que isso não é, esse não é, saiu daqui, ó, do isn't. Viu como é diferente? E também, digamos que eu te pergunte o que significa a palavra really. Really, sem você olhar a tradução, você saberia? Na investigação, procurando saber, procurando estudar, você descobriria. Por exemplo, a palavra really pode significar realmente, na verdade, de fato, sério. Por exemplo, really? Sério? Quando a pessoa ela se expressa dessa forma, sério? Quando a gente diz assim, sério? É o mesmo really? Sério? E aí você já descobre que o really tem essas possibilidades aqui de tradução. Mas e quanto ao contexto? Você vai ver que o realmente não aparece aqui na tradução. O na verdade também não aparece aqui na tradução. O de fato, idem. Sério, muito menos. Então o que aconteceu aqui? A palavra really foi traduzida como o quê? Ou ela sequer não foi traduzida? Olha aqui, ó. Isso não é muito caro? Isn't that really expensive? Isso não é muito caro? Na verdade, a palavra really aqui, ela não está significando nada disso aqui, ó. Ela foi traduzida como o muito, muito. Então, com essa investigação, você agora aprende que a palavra really, ela pode se estender, além para os significados mais comuns dela, ela pode se estender para outros, como a palavra muito. E por que ela foi traduzida como a palavra muito? Porque a palavra really, ela pode ser utilizada para enfatizar alguma coisa. Então, o que a palavra really está enfatizando? Ela está enfatizando a palavra expensive, que significa o quê? Significa caro. Expensive. De novo, se eu te perguntasse o que significa a palavra expensive, sem você olhar a tradução, você saberia? Talvez não. Então, a palavra really está enfatizando o caro aqui. Então, isso não é muito caro? Ele poderia ter dito só, isso não é caro? Mas quando você põe a palavra muito, você enfatiza o caro, de ser caro demais. Entende? Então, nesse caso aqui, no inglês, é o really. Really que está sendo utilizado. Viu como que agora a coisa muda? A sua compreensão é outra? Agora você tem uma consciência maior da palavra, do uso aqui da palavra really. Viu como que você precisa fazer? Estou te mostrando isso na prática. Na prática.
E também a palavra expensive, que a gente já deu uma pincelada, né? Que significa caro. Expensive, caro. O oposto de caro é o quê? Barato, que seria essa palavra aqui, ó. Cheap. Cheap. No inglês, cheap. Cheap significa barato. Expensive significa caro. E também você vai encontrar a palavra afford. Afford. Ele usou aqui essa palavra. Afford. How can you afford that? Você prestando atenção só na tradução, você perde isso aqui. Porque a tradução vai dizer o quê? Isso não é muito caro? Como você pode pagar por isso? O que significa a palavra afford? Sem olhar a tradução. Você consegue me dizer assim já na ponta da língua, preparado para dizer? Talvez você vai ter que pensar aí. Viu como que só contar com a tradução não basta? E talvez seja por isso que você tem dificuldade até hoje de entender o inglês. Apesar de ter aí bastante tempo labutando, tentando aprender. Então, afford, você vai pesquisar e aí você vai descobrir o que pode significar pagar, custear, arcar. Arcar com isso, com essa despesa? Você vai conseguir custear essa despesa? Você vai dar conta de pagar essa despesa? Então é isso que ele está dizendo aqui. Como você vai pagar? Na tradução, o afford foi traduzido por pagar. Então ele está aqui, ó, pagar, que poderia ser custear ou arcar. E essa mesma frase aqui, ó, how can you afford that? Poderia ser dita dessa seguinte forma: how can you pay for that? Como você pode pagar por isso? Como você vai poder pagar por isso? How can you pay for that? Ao invés de afford for that. E isso aqui, sabendo que tem essa opção, essa forma de dizer também, expande muito mais a sua compreensão. E como que você vai descobrir que pode ser dito assim? É no seu processo de pesquisa. Em algum momento você vai se deparar com isso aqui. Ah, pode ser usada dessa forma aqui também. Porque, afinal de contas, a palavra afford é sinônimo da palavra pay. Nesse contexto aqui, ela é um sinônimo perfeito. Viu como que mudou a sua perspectiva agora? Vamos ouvir mais uma vez aqui o áudio. Isn't that really expensive? How can you afford that? Isso não é muito caro? Como você pode pagar por isso? Então a gente aqui não está contando só com tradução. A gente realmente está praticando o listening ativo. Vamos para o próximo? Viu que aquele áudiozinho que é bem curtinho, olha o trabalho que ele está nos dando aqui? É exatamente assim. Se você quer aprender inglês de verdade, você vai ter que regaçar as mangas. Vamos ouvir essa parte aqui, o que está sendo dito. It's not really that expensive. Besides, my grandmother is paying for the ticket. Então ela diz, não é tão caro assim. Além do mais, minha avó está pagando pela passagem. Ótimo, você tem a tradução. Para você que é iniciante, eu recomendo que tenha mesmo, para tornar a coisa compreensível. Mas não basta só por aí. Beleza, a tradução disse a você o que ela acabou de dizer. Te dá essa informação. Portanto, agora você sabe que quando ela diz isso aqui, ó, It's not really that expensive. Besides, my grandmother is paying for the ticket. ela está dizendo, não é tão caro assim. Além do mais, minha avó está pagando pela passagem. Lindo! Agora o seu trabalho é investigar. Olha só o que ela diz. It's not. De it's é o it is. Está contraído. Olha, it is. Com esse processo você já começa a perceber, nossa, existe muita contração, né? Eles fazem muitas contrações. E aí isso vai se tornando comum para você. It's not really that expensive. It is. Não é tão caro. E aí você percebe também que o really ele foi repetido aqui como ênfase. It's not really that expensive. Então o really continua como ênfase, só que lá ele apareceu como muito. Não é muito caro. E aqui ele está aparecendo como tão. Viu como que a palavra really ela vai ganhando outros significados dependendo do contexto.
e da situação, você aprende isso é fazendo o que a gente está fazendo aqui. Então, e o that, que é o assim, que foi traduzido como assim. Então, fica não é tão caro assim. Olha você ganhando consciência do que está rolando aqui, né? Se eu te perguntasse o que significa besides, nem olha para a tradução. Você sabe dizer assim na ponta da língua o que significa besides? Mas você já entende o que ela está dizendo aqui. Mas eu te perguntando individualmente o que significa a palavra besides, você está aí tentando imaginar o que é. Por quê? Porque essa palavra você não aprendeu ainda. É o listening ativo que vai te ajudar nesse papel. Aí o que você vai fazer? Pesquisa. Na pesquisa você vai descobrir que besides pode significar além do mais ou além disso. Na tradução aqui do contexto foi traduzido como além do mais, que é o mesmo besides. Besides, além do mais, e aí ela continua. Grandmother, talvez você não conheça. Você vai saber o quê? Na investigação. Apesar de que você viu que apareceu avó na sua tradução, mas você não ganha tanta consciência da mesma forma quando você foca naquilo ali. Grandmother, avó. Então tudo isso vai te ajudar a aprender muito mais o idioma. E olha só, esses detalhamentos aqui, ó, a galera que está dentro da área de membros já sabe como é que eu faço lá. Eu vou muito mais além. Na área de membros eu esmiuço essas coisas assim, ó, com muito mais detalhe. Eu exploro ainda muito mais. Eu pego pesado mesmo na área de membro. Para quem não sabe como entrar na área de membros, basta você vir aqui na descrição deste vídeo e você vai encontrar lá, seja membro. Clica no link lá e fica fácil de você entrar. Você vai encontrar esse tipo de explicações minhas aqui, ó. Eu pego bastante pesado lá, tem muita coisa te esperando. Então, é basicamente isso aqui que você tem que fazer. Vamos ouvir mais uma vez? Porque o listening, o ouvir, tem que fazer parte desse processo. Você tem que estar ouvindo o tempo inteiro. Vamos lá? It's not really that expensive. Besides, my grandmother is paying for the ticket. Não é tão caro assim. Além do mais, ou além disso, minha avó está pagando pela passagem. Concluindo aqui, vamos para o nosso próximo aqui, que o Andy vai dizer o seguinte. Ele vai dizer isso. Okay. Well, I'll pick you up at the main train station in the city center. Ok. Bem, vou te buscar na principal estação de trem no centro da cidade. A tradução já te disse o que o Andy acabou de dizer. Ótimo. Mas o que significa o pick-up? Você sabe? O que significa pick-up? E o que é o pick-up? Viu como que a coisa começa a dificultar? Aonde que o pick-up apareceu aqui, pelo amor de Deus, na tradução? Você sabe identificar? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar isso mais de perto. Pick-up é um phrasal verb. Phrasal verb, ele pode adquirir vários sentidos. E aí vai depender do contexto. Cada contexto ele pode significar o mesmo phrasal verb, pode significar coisa diferente. Geralmente os phrasal verbs têm várias aplicações, aplicabilidades, então eles ganham significados diferentes. Tudo isso você vai descobrir no processo de pesquisa, de estudo, de busca pelo conhecimento. No nosso contexto aqui, então vamos nos ater apenas ao nosso contexto, porque quando você faz assim você não se perde. Mas e os outros significados? Como que eu vou lembrar de tudo isso? Pelo amor de Deus, esquece! Os outros significados não interessam no momento. O que interessa é o que o pick-up está significando no nosso contexto. Foca só nisso que tudo vai dar certo. O que ele está significando? No nosso contexto, ele pode significar pegar, apanhar, pode significar escolher, selecionar. O escolher e o selecionar nem tanto. Mas o pegar e o apanhar, ele pode significar muito, ele pode ser usado muito bem, principalmente o pegar. E aonde ele aparece na tradução? Na tradução ele vai aparecer aqui, ó. Ele foi traduzido como buscar.
Ele vai dizer, well, I'll pick you up. O you aqui está no meio do pick up, né? I'll pick you up. Ele está dizendo que vai buscar ela. Ele vai pegar ela. Eu vou te pegar. Em outras palavras, eu vou te buscar. Na tradução está como buscar. Então, pick up, que é uma junção de duas palavras, que estende os significados delas, que é o phrasal verb. Nessa situação aqui foi estendido para buscar. I'll pick you up. Eu vou te buscar ou eu vou te pegar. Então, pick up, você já aprendeu aqui que ele pode significar pegar, pode significar buscar alguém. E aí você se atenha a isso, pick up, buscar alguém ou pegar alguém ou alguma coisa. Pick up. Esse é o significado no contexto aqui. Ah, mas Gabriel, você não disse que ele significa outras coisas? Sim, mas esquece isso. Deixa para quando você encontrar esse mesmo pick up em outro contexto significando outra coisa. Aí você vai aprender o que ele significa lá nesse outro contexto. Certo? Pois bem, então, pick you up. Vou te buscar. E aí, esse mesmo pick you up, ele pode ser dito de outra forma. E aí você nem usaria esse phrasal verb aqui. Você poderia dizer, aqui está dizendo, I'll pick you up at the main train station. Eu vou te buscar ou te pegar na principal estação de trem. Ele poderia simplesmente dizer isso, ó. I'll meet you at the main train station. I'll meet you ou I'll meet you at the main train station. Que significa o quê? Eu vou te encontrar. Ao invés de eu vou te buscar, pick you up, I'll meet you. Vou te buscar. E aí, nessa busca por entender mais o inglês, em algum momento você vai se deparar com isso. Você vai entender que o meet pode significar isso aqui também. Pode ser utilizado aqui nesse contexto também. Você investigando mais, você vai ver que a palavra I will foi contraída. Aqui é uma contração que você a essa altura já entendeu que acontece muito. Seria isso aqui, ó. I will pick you up. Eu vou te buscar ou eu vou te pegar. Então o eu está contraído. Você reduz o eu, contrai, põe um apóstrofo para dividir isso. E aí a pronúncia também muda. De I will fica para all. All fica mais curto também. All. Tudo isso você aprende com essa investigação, com essa prática do listening passivo, do listening ativo. E também a palavra mean. Olha ela aparecendo aqui, ó, mean. O que é que o mean significa? Sem olhar para a tradução, você sabe? O mean vai significar principal, maior. Só que no nosso contexto aqui, não foi traduzido para maior, foi traduzido para principal. E ele diz o quê? Na principal estação de trem. Vamos ouvir de novo ele falando isso? Okay. Well, I'll pick you up at the main train station in the city center. Ok, bem, vou te buscar na principal estação de trem no centro da cidade. City Center. Centro da cidade. Então você ganhou muito mais consciência do que está acontecendo aqui. Você foi muito além do que só a tradução te levaria. O seu aprendizado, a sua compreensão é totalmente diferente. E aí, dando continuidade aqui para a gente terminar, ela vai dizer, Maxine vai dizer, great, great, que significa ótimo. Great pode significar ótimo, pode significar grande. No contexto aqui é ótimo. Ela está reagindo ao que ele acabou de dizer que irá fazer. E ela diz, ótimo. E aí, o Andy vai dizer o quê? Vamos ouvir aqui o que ele vai dizer? Then we can take the subway to my house. What time does your train arrive? Então, podemos pegar o metrô até minha casa. Que horas o seu trem chega? Então, a tradução já instantaneamente já faz você entender o que aconteceu. Mas, o que você vai fazer agora? Você precisa aprender o que está acontecendo aqui de fato. E aí você vai ver a palavra then. O que significa then? Sem olhar para a tradução, você consegue dizer? E aí você vai ter que investigar. O then significa então, depois, em seguida.
Ele pode ser traduzido por essas opções aqui, ó. E ele pode até ganhar outros significados, dependendo do contexto. Mas aqui o then está significando então. Ou poderia ser traduzido para em seguida. Em seguida, podemos pegar o metrô até a minha casa. Mas ficou aqui como então, que também comunica a mesma ideia. Então, podemos pegar o metrô até a minha casa. Agora também a palavra subway. Subway, que significa metrô. Aqui não tem muito mistério, né? Subway, metrô. E também a palavra arrive. Arrive. O que significa arrive? Se você não tivesse visto já aqui a tradução, você saberia dizer? Estaria na ponta da sua língua? E aí, onde teria aparecido a palavra arrive aqui na tradução? Onde é que ela está aqui? Então, é a prática do listening ativo que vai te dar essa resposta, que vai te dar esse conhecimento mais profundo. Arrive significa chegar. E aí você vai ver que ela apareceu aqui, ó. Que horas o seu trem chega? Então, chegar é arrive. E também você vai descobrir, por exemplo, aqui tem uma pergunta. E aí você vai ver que tem essa estruturinha aqui, ó. Esse é um verbo auxiliar, does. Does. O que significa? Por que o does está aparecendo aqui? Porque quando se trata de uma pergunta, o do ou o does, o do ou o does vai aparecer. Ele precisa estar é uma regra, ele precisa estar inserido na pergunta. What time, que hora, does your train arrive? Ele nem tem tradução aqui, mas ele precisa estar. É uma regra. Está o does e não o do, porque se trata de terceira pessoa. O trem. Então é does. E aí você vai percebendo isso aqui conforme você vai investigando. Você ter curiosidade mínima para isso, né? E você ir correr atrás de entender de fato. Vamos ouvir mais uma vez? Then we can take the subway to my house. What time does your train arrive? Então podemos pegar o metrô até minha casa. Que horas o seu trem chega? E aí ela diz o quê? Ela vai dizer isso aqui, ó. 12:30. 12:30. 12:30. 12:30. Ou para nós, meio-dia e meia. E eu até deixei aqui ó, como se escreve. Então 12, 12, 30. 30 é 30. 12:30 é o que ela fala. 12:30. 12:30. E aí, para concluir, o que o Andy vai dizer depois disso? Awesome. I'll see you then. Awesome. I'll see you then. Ótimo. Te vejo então. Ótimo. Te vejo então. O que significa a palavra awesome? Awesome. Sem olhar a tradução. Você teria isso na ponta da língua, essa resposta? Então, awesome vai significar pavoroso, incrível. Mas percebe que na tradução aqui, nenhuma desses significados aparece? E se você contar só com a tradução, você fica meio que perdido no que se tange a conhecer os vocabulários. Cadê awesome aqui na tradução, pelo amor de Deus? Já que awesome significa pavoroso, incrível, mas não tem essas palavras aqui. Awesome aqui foi traduzido como ótimo. Aqui poderia estar a palavra incrível. Incrível, te vejo então. Incrível, te vejo então. Mas dificilmente a gente diria incrível, te vejo então. Mas com muita probabilidade você diria ótimo, fica assim. Ou ótimo, te vejo então. Ótimo, te vejo lá. Então, ótimo. A tradução faz mais sentido usar o ótimo. Então, o awesome aqui, ó, na tradução, ele se estendeu como significado para ótimo. E não incrível, pavoroso. Nesse contexto aqui, o ótimo fica melhor. Você entende isso quando você investiga. Caso contrário, você acha que está entendendo porque você tem a tradução, mas você não está entendendo com profundidade. Certo? Eu espero que você esteja entendendo qual é o propósito aqui. Você precisa praticar o listening ativo. Tem que combinar listening passivo, que é só ouvir, mas para isso você já tem que ter feito o listening
ativo. Por exemplo, aqui a gente está praticando o listening ativo, detalhe por detalhe. Agora, esse mesmo áudio você pode praticar o listening passivo, porque você tem muito mais consciência do que está acontecendo. É disso que se trata. Pois bem, então aqui com isso a gente conclui essa parte. Vamos ouvir só mais uma vez o que ele fala? Awesome. I'll see you then. Awesome. I'll see you then. Te vejo então. Olha o then aparecendo de novo aqui, que a gente viu aqui. Ele poderia ter dito o quê? I'll see you there. Que é isso aqui, ó. I'll see you there. Que ficaria o quê? Ótimo, te vejo lá. Mas ele não falou there, ele falou then. I'll see you then. Te vejo então. Pois bem, concluindo aqui, agora sim, ó, você ouviu esse diálogo pela primeira vez sem o texto. Talvez você tenha tido uma determinada dificuldade. Depois eu coloquei o texto para você acompanhar. Isso, por si só, já ajuda muito. Muita gente, depois com o texto, já conseguiu entender um pouco mais, acompanhando o texto. O que mostra, o que prova que o listening da pessoa não está muito bem ainda, porque ela depende do texto para entender. Então você precisa melhorar mais. Agora a gente vai ouvir acompanhando o texto também, claro, mas depois desse processo, olha como que sua compreensão aumentou drasticamente só nesse processo que a gente fez aqui. Vamos ouvir? Oh, hi Maxine. Are you still coming over this weekend? Yeah, of course. I wouldn't miss your birthday. How are you getting here? I'm taking the high-speed train. Isn't that really expensive? How can you afford that? It's not really that expensive. Besides, my grandmother is paying for the ticket. Okay. Well, I'll pick you up at the main train station in the city center. Great. Then we can take the subway to my house. What time does your train arrive? 12:30. Awesome. I'll see you then. Então agora você entendeu muito mais. E acabou por aí? É só isso? Não, você precisa praticar a repetição. Ouvir esse áudio várias vezes, acompanhar o texto, ler o texto em voz alta, continuar revendo os vocabulários que você aprendeu, porque você aprendeu aqui, mas você ainda não adquiriu. Você adquire com o tempo, fazendo as repetições, e aí esses vocabulários passam a fazer parte de você. Você não esquece mais esses vocabulários. Por quê? Porque você já teve tanto contato com eles dentro de contexto que agora você domina aqueles vocabulários. Você não mais esquece ele. E isso vem pela repetição e a prática do listening ativo. Certo aqui? Então é isso que você precisa fazer. Se você não está fazendo isso aqui, então é principalmente por isso que você até hoje não consegue entender muito bem o inglês. E agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o material desse vídeo aqui na descrição para você baixar. Baixe o áudio para você estar ouvindo, o texto vai estar disponível para você estudar e aí assim a sua compreensão vai aumentar. Então, tanto o texto quanto o áudio estará aqui na descrição. Também o link para você conhecer a ferramenta de aprendizagem, onde tem muitas histórias para você aprender, e eu recomendo bastante porque vai ser um auxiliador para aumentar o seu vocabulário e melhorar o seu listening, também vai estar aqui na descrição. E para você que gostaria de fazer um curso completo do básico ao avançado, do básico à fluência, gostaria e está aí pesquisando por um curso, fica aí a minha recomendação também aqui na descrição deste vídeo e no comentário fixado você também encontra o link do curso que eu recomendo, onde você pode aprender inglês até 5 vezes mais rápido. Dito isso, eu encerro por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo para aprender muito mais inglês. Até lá!